O assunto é o tarifaço dos Estados Unidos. Só que não no Brasil dessa vez. E eu trouxe essa matéria, gente. Isso aqui não é no Brasil, mas é para mostrar para vocês que quando um governante ele se preocupa com o seu país, não importa se ele é de esquerda, se ele é de direita, ele toma as ações pensando no país, não em si próprio. E o exemplo tá aqui, ó. México não busca conflito sobre medidas tarifárias de Sheinbaum. É a presidente de esquerda lá no México. Enquanto o nosso presidente da República ataca, xinga, faz piada, se manifesta, porque Lula hoje, você pode, qualquer evento que Lula vai, gente, não importa, 2 assuntos tem que ter. Se ele for fazer um batizado de criança, ele tem que falar mal de Bolsonaro e atacar os Estados Unidos. Não sei como ele vai conseguir emendar, mas ele consegue. Se ele for fazer uma missa fúnebre, um velório, ele tem que falar mal do Bolsonaro e atacar os Estados Unidos. Se ele for fazer um aniversário... Parabéns pra você, o fel dos Estados Unidos e prender Bolsonaro, parabéns pra você. Quer dizer, não tem jeito. Ele sempre vai achar uma brecha. Porque é uma coisa assim que é incrível, cara. É incrível o governo Lula. Parece que o governo Lula ele não existe para governar. Parece que ele existe para criticar Bolsonaro e atacar os Estados Unidos. E aqui a gente vê uma diferença. Depois a esquerda não entende porque os Estados Unidos tomam as ações. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Independente do caso Bolsonaro ou não, os Estados Unidos iriam taxar o Brasil. Isso é uma coisa que qualquer pessoa com mínimo de juízo entende. Foi só o Brasil taxado, gente? Não, a China foi taxada. Quer dizer, a China não foi ainda, porque está negociando. O país mais rival dos Estados Unidos está negociando. A Índia também. Japão, Canadá, né? Mianmar. Outros países, vários países. Até o Catar resolveu negociar com o Trump antes mesmo da coisa apertar. Então você vê que não é apenas o Brasil. Aí tá o México agora. A gente vai falar sobre essa matéria. A postura de uma presidente de esquerda que, ao invés de plantar uva e ficar fazendo piadinha, ela fez o papel dela como presidente. Negociar, buscar um meio de resolver o problema e não um meio de criar um problema maior. Bom, na descrição, chave Pix. Se você não é inscrito, se inscreve. Tem link de convite para o nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição também. E matéria... deixa eu ver... matéria do Poder 360. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, Movimento de Regeneração Nacional Centro-Esquerda, afirmou na quinta-feira, 11 de setembro de 2025, que seu governo, olha só, não busca embate com países sobre os quais planeja aumentar tarifas, incluindo a China. Ela afirmou que as tarifas visam a impulsionar a economia mexicana e que seu governo está negociando com embaixadores dos países afetados pelas medidas propostas. O governo mexicano anunciou na quarta-feira, presta atenção. Cadê aqui? O governo mexicano anunciou na quarta-feira, 10 de setembro, que pretende elevar as tarifas sobre carros chineses para um nível máximo de 50%, como parte de uma ampla revisão das taxas de importação de centenas de produtos, impactando cerca de 52 bilhões de dólares em importações. Ela está fazendo isso aqui por quê, gente? Em contrapartida ao prejuízo que eles estão tendo com os Estados Unidos. Enquanto o Brasil está baixando impostos para a China, aumentando para os brasileiros, que essa é a verdade, e vamos falar depois em soberania, o México tá agindo na contramão. Fala, cara, eu tô tomando prejuízo dos Estados Unidos, peraí que eu vou tirar esse prejuízo de outro lugar. E não é de dentro do meu país. Eu vou tirar do país de fora. Ela tá fazendo o que os Estados Unidos tá fazendo, cara. E sendo inteligente.
O nosso governo é o oposto. Aumenta os impostos para o nosso povo e reduz os impostos para a China. Continuando. As medidas contra países com os quais o México não mantém acordos comerciais causaram comentários de que o México havia anunciado essas medidas para apaziguar seu principal parceiro comercial, os Estados Unidos. Se é o principal parceiro comercial, gente, ela tá mais do que certa. Se ela não tem acordo comercial com a China, porque aqui diz o seguinte, que as medidas contra países com os quais o México não mantém acordos comerciais geraram críticas. Dizendo, não, o México tá taxando os países que eles não têm acordo comercial para agradar os Estados Unidos. Ora, se ele não tem acordo comercial com os outros países, mas tem com os Estados Unidos, ele tem que andar em parceria com quem ele tem acordo, não com quem ele não tem acordo. Bom, os Estados Unidos. Esse não é o objetivo de Ximbao. De acordo com a Reuters, a presidente mexicana afirmou que as medidas visam a fortalecer a capacidade de produção local como parte de uma estratégia industrial proposta antes mesmo da eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Partido Republicano, em 2024. Observaram aqui? O que ela falou? A proposta aqui é o seguinte: nós vamos taxar lá fora para impulsionar aqui dentro. Vocês estão lembrando da taxa das blusinhas? Como foi a retórica? Não, a gente vai taxar os importados para poder fomentar aqui dentro, para o pessoal passar a comprar aqui dentro. O problema é que eles taxaram lá fora, mas não reduziram as taxas aqui dentro. Ou seja, o povo ficou sem comprar de vez. Ou quem compra é obrigado a pagar caro. Ela tá fazendo o oposto. Ela tá taxando lá fora e diminuindo dentro do seu país. O que acontece? O cara vai deixar de comprar o carro lá fora para comprar o carro produzido dentro do país. Você imagina só, gente. Vamos supor, o Gol já saiu de linha, mas imagina só. A gente compra carro importado mais barato, vamos supor. Mas você tem um Gol fabricado no Brasil. Carro nacional, nosso, aqui fabricado no Brasil. Só que a taxa do Gol é muito cara. Aí você compra um importado. Aí o governo fala assim, não, eu vou aumentar a taxa lá fora e vou reduzir aqui dentro. Aí inverte. O Gol fica mais barato e o carro importado fica mais caro. O que você vai fazer? Você vai comprar o importado? Você vai comprar o nacional, pô, porque tá mais barato. Então você vai pegar o seu dinheiro e vai investir aqui dentro. Se você vai investir aqui dentro, você vai passar a comprar aqui dentro porque ficou mais barato, significa que você vai ter mais dinheiro circulando no mercado, o comércio vai aumentar, vai ter mais produção, vai ter mais emprego, vai ter ampliação dessa produção das empresas, das multinacionais dentro do país. Resumindo, o país cresce de dentro para fora. Mas o governo Lula não, ele diminui lá fora e taxa aqui dentro. Foi o que aconteceu com a BYD, os carros elétricos, ele queria jogar taxa zero para as peças automotivas que fossem trazidas para o Brasil, fabricadas lá fora. Quando nós temos fabricantes no Brasil que continuam sendo taxados. O que queremos é poder discutir as coisas sem a necessidade de gerar qualquer conflito, afirmou Ximbao. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jianhe, disse na quinta-feira, 11 de setembro, esperar que os dois países possam trabalhar juntos. A China se opõe a restrições impostas sob vários pretextos e salvaguardará seus interesses, afirmou o porta-voz. Tá aí a matéria. É claro que eles se opõem. A China, gente, tá crescendo. Você sabe como é que a China tá crescendo? Em cima da miséria dos outros países. A China, ela se aproveita de países que não conseguem andar economicamente, oferece seus serviços a preço de banana, seus produtos têm uma margem de lucro muito grande, porém a demanda nos países é grande, então eles acabam abarcando o comércio e dificultando o crescimento e o desenvolvimento do próprio país economicamente. E aí eles controlam a economia. É como no Brasil. Hoje, várias empresas chinesas de carro elétrico estão assumindo o mercado brasileiro, quando nós temos aqui no Brasil condições de termos as nossas próprias empresas. Mas o governo está facilitando a entrada dessas empresas e dificultando a manutenção das que nós temos.
E aí a China vai ocupando espaço, até o momento que o Brasil não tiver mais condições de ter uma empresa. Aí nós teremos... você pega, por exemplo, os equipamentos eletrônicos hoje no Brasil. Eu trabalho com mixagem de som, caixa de som. Gente, você vai comprar uma caixa de som, a única coisa que você tem brasileiro na caixa de som é a marca, porque os componentes são todos chineses. São todos chineses. Esses dias a gente comprou uma mesa de som, né, lá pra igreja. Bonita a mesa, bem, né? Mas a única coisa nela brasileira era a marca. Os componentes eram de fora, ou seja, a China, ela fez um negócio, gente, que foi fenomenal. Os caras têm que tirar o chapéu. Eles produzem o produto lá, eles não põem marca. Eles mandam para os pais e falam, vocês montam aí, põe a marca de vocês e vende como se fosse vocês. A gente não quer nome, a gente só quer isso aqui, ó, tutu. Acabou. E é o que eles estão fazendo. Eles não estão ganhando em nome, eles estão ganhando... Aí o que acontece? As marcas deixam de produzir no Brasil, passam a comprar o produto chinês, coloca o nome dela e vende. Vocês entenderam o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos perdendo a capacidade de produzir para apenas termos a capacidade de colocar o nosso logo, só isso. É o que nós vamos fazer daqui para frente. Vamos colocar só o nome, o resto não é nada nosso. Brasil, gente. Mas aqui a Cláudia Sheinbaum, a presidente lá do México, a atuação dela vai totalmente na contramão. O que ela quer é alimentar o comércio dentro do país dela. Então ela está aumentando as taxas com os estados, com a China. Mas nós no Brasil, né, pegamos uma jazida de níquel, vendemos para a China por 500 milhões e rejeitamos a oferta de 900 milhões da Turquia. Porque é claro, né, 500 é mais do que 900 milhões, né? 500 milhões é mais dinheiro do que 900 milhões, então tá certo.